Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez muitos milagres. Não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra este grande sacerdote, São João Maria Vianney. Hoje é dia do pároco. Então rezemos por todos os párocos, por todos, e agora vamos ampliar, rezemos por todos os sacerdotes. São João Maria Vianney, esse sacerdote muito simples, que teve uma dificuldade tão grande para se tornar sacerdote, chamada de vocação tardia. Como era difícil para ele entender as coisas. Ele tinha tudo para não passar, porque era uma dificuldade muito grande. Como ia se tornar sacerdote um homem tão ignorante e que precisaria até dar respostas aos conflitos, dar resposta a, a questões relacionadas à Sagrada Escritura? Como fazer? Como sofreu um esforço muito grande, mas Deus tinha um desígnio muito maior. Porque aquilo que São Paulo vai dizer, que Deus usa justamente aquelas pessoas que para o mundo não são nada, para manifestar o seu poder. Porque se ele fosse um grande intelectual, talvez Deus não mostrasse o poder através dele. Claro que eu quero abrir um parêntese também para explicar. A igreja precisa de santos, como um Curadácio, um São João Maria Vianney, que intelectualmente ele não daria nada, como Deus precisa também de grandes intelectuais, como um Santo Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, um São João Crisóstomo e assim por diante. Deus usa tanto um como usa o outro. E Deus mostra o seu poder no Santo Tomás de Aquino, como ele mostra o seu poder no São João Maria Vianney. Fecho parêntese e agora continuo. Como ordenar este padre? Ou melhor, como ordenar esse seminarista? E o bispo ele teve uma inspiração que veio do céu. E a pergunta foi: ele sabe rezar o texto? Sim. Se ele sabe rezar o texto, então a mãe de Deus, a mãe do céu, a mãe nossa, o ajudará. E ele foi ordenado e enviado para uma paróquia em Ars, lá na França,
aonde ninguém queria ir, nenhum padre queria ir para lá. E aí ele chega. E aqui é importante fazer até essa relação com o evangelho de hoje. Jesus não fez muitos milagres em Nazaré, porque eles não mostravam que tinham fé em Jesus. Eles não acreditavam. E até mesmo, eles, na verdade, eles estavam chamando de Jesus de burro, mas não queriam admitir a sabedoria que Jesus tinha. Porque a pergunta deles era essa: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Mais ou menos o que se fazia com o São João Maria Vianney. Foi desacreditado porque o filho do carpinteiro, sua mãe se chama Maria e os seus irmãos, claro, aqui nós já sabemos isso, nós católicos sabemos que quando se está se referindo aqui aos irmãos e às irmãs de Jesus, eram os parentes mais próximos. Então, que isso fique bem claro que Nossa Senhora não teve outros filhos, a não ser Jesus, porque a referência aqui são os parentes, mas os parentes eles chamavam todos de irmãos, não tinha isso como nós chamamos de primos, essas coisas todas. Aí, voltando agora, só para esclarecer, que a gente precisa sempre estar esclarecendo isso, porque as influências protestantes entram e começam a dizer que Nossa Senhora teve outros filhos e Nossa Senhora não teve outros filhos. O único filho que ela teve foi Jesus. Nossa Senhora é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Esse é um dogma que nós cremos, nós católicos cremos. Mas se tem outras pessoas que não acreditam em problema, cada um vai responder diante de Deus. Então, eles estavam ali desclassificando Jesus e Jesus acabou não fazendo muitos milagres ali em Nazaré. Poderia ter feito muito mais, mas as pessoas deveriam crer em Jesus. E aqui, meus irmãos, quando São João Maria Vianney, ele chega em Ars, ele encontrou um povo que já não tinha mais fé. Eram católicos? Sim, eram católicos. Mas já não exerciam a prática de um bom cristão. Eles não iam mais na missa. Eles só gostavam dos bordéis da vida. Viviam para bebida, para depravação. A igreja, enquanto igreja estrutura material, física, ela estava entregue às baratas, aos insetos, estava entregue aos ratos. Imagina quando São João Maria Vianney entra naquela igreja, encontrou aquela igreja daquele jeito. E o desejo dele era de salvar aquelas almas. E São João Maria Vianney entendendo a ordenação e o que o bispo tinha dito para ele na ordenação sacerdotal, lembra-te do que irás fazer, entendendo a grande responsabilidade que ele tinha, que era de salvar almas, era de levar as pessoas a terem fé. Essa é a missão do sacerdote. Levar as almas a terem fé, as pessoas a terem fé. Fé em quem? Em Deus. Compreender que a nossa vida tem que ser voltada para nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então, São João Maria Vianney, ele viu que a missão dele era grande. Na verdade, o que São João Maria Vianney enxergou quando ele chegou lá em Ars era que o império de Satanás
estava acontecendo. Aquelas almas estavam totalmente entregues a Satanás. Imagina, meus irmãos, as outras pessoas que haviam morrido antes de São João Maria Vianney foram condenadas ao inferno, porque elas já não tinham, não levavam uma vida com Deus, não viviam os sacramentos, não viviam os mandamentos, não comungavam. Então agora, São João Maria Vianney, ele chega e vendo isso, aí ele se coloca numa condição humilde e começa a rezar, 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 celebrando missa, colocando as intenções pela salvação daquelas almas, pedindo a Deus sabedoria para que ele pudesse, através dos sermões, levar a fé ao coração daquelas pessoas, para que elas pudessem se aprimorar na fé de novo. Essa virtude teologal que eles receberam no batismo, a fé, a esperança e a caridade, e que já não estavam mais exercendo, porque a paróquia estava entregue, não tinha sacerdote. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Uma paróquia sem sacerdote dificilmente, não é fácil para a pessoa levar uma vida santa. Ainda mais o sacerdote não aparece, não tem padre, não tem quem fale de Deus. Imagina uma paróquia assim. Hoje, graças a Deus, com os meios de comunicação, aí a mídia ajuda bastante, mas naquele tempo, então ele começou a rezar, fazer penitências, penitências e penitências, e oração, e terço, e aí celebrava a missa. Algumas pessoas ali, não vamos dizer que todas as pessoas de Ars estavam também levando uma vida assim tão distante. Imagina aquelas senhorinhas que se alegraram com a vinda daquele pároco e começaram a participar da missa. E participando da missa, foram convidando outras pessoas e as outras pessoas foram vindo, mas tinham aquelas também que estavam com o coração totalmente fechado. Imagina aqueles homens que estavam lucrando, ganhando muito dinheiro com as casas de prostituição e aqueles que estavam ganhando muito dinheiro com os bares, com a bebida. Agora chega São João Maria Vianney denunciando: olha, vocês que estão vendendo e estão embriagando essas pessoas, vocês que estão se sustentando de vício, de bebida, vocês não vão entrar no céu, vocês serão condenados ao inferno. Era isso que São João Maria Vianney dizia, e vocês têm tudo para ganhar o céu, vocês estão perdendo a alma de vocês. E os homens lá na prostituição, aquelas prostitutas, e ele chamando aquelas prostitutas: vocês precisam voltar, vocês precisam ser devotas de Nossa Senhora, voltem para a igreja. E as pessoas resistindo, e São João Maria Vianney ali rezando, fazendo penitência, celebrando missa na intenção, depois de alguns anos, meus irmãos. Ufa, graças a Deus. As pessoas começaram a amolecer o coração. E as pessoas começaram a entender que elas estavam caminhando para o precipício, estavam caminhando para o inferno, como nós vimos no evangelho de ontem, na parábola da rede que é lançada ao mar. E eles começaram a perceber que eles eram os peixes justamente ruins, ou seja, aquelas pessoas que estavam realmente caminhando para o inferno e que seriam lançadas no fogo eterno, onde haveria choro e ranger de dentes. Eles começaram a entender que eles não queriam aquilo e foram abrindo o coração
E aí São João Maria Vianney começou a ir para o confessionário e as pessoas começaram a ir, ele passava o dia inteiro atendendo aquelas confissões, porque ele sabia que era preciso salvar aquelas almas. Aquelas almas precisavam se salvar. E as pessoas foram se convertendo, foram mudando de vida. E aí aquela pequena igreja já não cabia mais gente. Porque as pessoas se voltaram. Imagine, a cidade inteira se converteu e a notícia desse homem de Deus foi se espalhando, se espalhando, se espalhando ao ponto de as outras paróquias, as pessoas irem ao encontro daquele padre que estava falando a verdade, que estava falando de salvação, que estava falando das verdades eternas. Claro, muitos párocos ficaram enciumados, mas o que podia fazer? Que eles também fizessem a mesma coisa, que fizessem penitência, que fizessem adoração, que fossem devotos de Nossa Senhora, que celebrassem bem a missa, que falassem a verdade. Conta até que teve um pároco que estava enciumado e ele foi lá em Ars para ver esse tal João Maria Vianney que estava levando tanta gente, levando os paroquianos dele para lá. Quando eu falo assim que ele foi lá para ver, ele conhecia, né? Claro que conhecia São João Maria Vianney. Foi lá para ver o que estava acontecendo. Ele foi lá com uma intenção má. E quando ele chegou, o que ele estava era com muita inveja. Muita inveja. E lá ele viu aquele homem celebrando, atendendo confissões horas e horas no confessionário, catequizando o povo, falando de Deus para o povo. E ele se converteu. E depois ele pediu que São João Maria Vianney se tornasse diretor espiritual dele, porque ele precisava, na verdade, de um bom diretor espiritual. E ele foi conduzido espiritualmente por São João Maria Vianney. Porque era um homem de Deus, um homem santo. O povo havia perdido a fé. No Evangelho, Jesus não fez muitos milagres porque as pessoas não tinham fé. Não acreditavam em nosso Senhor Jesus Cristo. São João Maria Vianney, na missão dele de sacerdote, ele compreendeu e ele levou a fé àquele povo. Um dos grandes males de Satanás hoje em dia é de tirar a fé com essas ideologias. Não falam dos milagres para mostrar que Jesus não fez milagres. É assim que está o povo. Não fala das verdades eternas porque estão voltados apenas para este mundo. Então não falam do céu. Recentemente eu vi um sacerdote fazendo uma homilia, eu estava ali ouvindo, e foi essa parábola aqui da rede. E quando ele quis interpretar que Jesus fala do reino dos céus, ele imediatamente já começou a dizer, Jesus não está falando do além, olha só, comparando o céu como além, né? Não, ele não está falando do além, está falando do reino de Deus, que é o reino de Deus aqui na terra. Olha só. Jesus está falando do reino dos céus, onde ele habita, onde ele mora, onde a Santíssima Trindade está, onde os anjos estão, aonde as almas, aonde os santos que se salvaram estão. Ele está falando do céu mesmo. Mas a ideologia quer negar a verdade do reino dos céus para falar apenas deste mundo, como se nós fôssemos criados para esse mundo. Não, nós somos criados para o céu. Jesus estava falando do reino dos céus mesmo. E ele começou, São João Maria Vianney,
a falar do reino dos céus, a falar da eternidade. As pessoas foram acreditando. Mas hoje está assim, a negação do que é eterno, essas ideologias. E hoje nós, padres, precisamos voltar para São João Maria Vianney e aprender muito da vida dele. Eu até aconselho você que está me ouvindo agora, compre uma biografia, arrume aí uma biografia de São João Maria Vianney e dê para os seminaristas, para que os seminaristas possam ler e entender o que é um sacerdote. Olha que coisa maravilhosa. Você está entendendo que Nossa Senhora, que São João Maria Vianney tanto amou, ela possa nos ajudar nós sacerdotes, seminaristas, os bispos, a voltarmos e darmos o verdadeiro sentido. Não é de tirar a fé, mas é de colocar a fé no coração do povo. Porque sem a fé, como é que nós vamos crer em Deus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.